junto. O pessoal tá falando aqui também muito do Pedro Raul, né? Antes, deixa eu ler só aqui mais superchat do Marcelo. Amigos, cadê o Abel? Será que ele não poderia aparecer para dar esses toques para o Barbieri? Ou ele pensa igual? Tá sumido demais. Você acha que teria que ter uma participação dele, né, nisso, Edmundo? De repente ele chegar para o Barbieri e falar: Barbieri, cara, eu sou um cara vencedor. O Abel é vencedor pra caramba, foi um baita técnico. Hoje ele parou, tá lá ajudando o Vasco da Gama. Porque, cara, me parece um pouco de teimosia do Barbieri, sim, principalmente olhando a coletiva dele. Apesar de que ontem ele falou que o time jogou mal, que apesar do empate não ser ruim, ele estava chateado com a atuação. O que você acha, Edmundo? O Abel tá, de repente, precisando dar uns chacoalhão lá? Não acho que esse seja o mais correto a fazer, porque vai parecer que você está influenciando o trabalho do técnico. Eu acho que numa conversa de dia a dia, você pode dizer: olha, cara, o Vasco é um time que sempre jogou ofensivo, sabe? O Vasco, até bem pouco tempo, vou repetir de novo, até bem pouco tempo tinha os oriundos das categorias de base, os 3 maiores artilheiros do futebol brasileiro, né? Desde 1971, quando unificou, né, a disputa do Campeonato Brasileiro, né? Então, acho que isso ele pode conversar, mas falar, pô, escala A, escala B, tira C, eu acho que isso fica ruim, porque amanhã ou depois o Maurício Barbieri sai do Vasco e vai dizer: pô, meu trabalho não deu certo porque interferiram. Então eu não sou a favor disso, mas imagino que eles devem ter reuniões periódicas que conversem sobre todas as coisas do time no modo geral. E acho que você tem que ter liberdade, né, com o seu diretor para ouvir. O Barbieri está longe de ser dono da verdade. Ele é um técnico jovem, promissor, né? De fato, ele teve uma ascensão meteórica na sua carreira depois que ele teve aquela oportunidade no Flamengo e dirigiu bem aquela equipe. Depois ele foi para um outro time que eu não me lembro e passou 3 anos no Bragantino e agora tem a grande chance no Clube de Regatas Vasco da Gama. Só que ele precisa entender que Bragantino é Bragantino e Perfeito. Vasco é Vasco, né? Embora nesse momento o objetivo seja muito parecido, que é a permanência na primeira divisão, a construção de um time, né? Porque só a partir de ter um time é que você consegue construir um time campeão. Não dá para sair do 0 a 100 numa mesma temporada. Acho que isso é uma construção. Mas o que a gente vê de atuação nos faz pensar que o Vasco vai correr risco novamente de um novo rebaixamento. Edmundo, Gui, quando você analisa um mercado, se você se colocar no lugar da diretoria, da SAF, você analisa o mercado de técnicos, você não consegue encontrar ninguém diferente. É uma dança de cadeiras ali entre a Série B, é uma dança de cadeiras entre a Série A, um da B, de repente vai para A, você não consegue encontrar ninguém. Então, eu fico, se a gente se pôr no lugar também da diretoria e da SAF, a gente fica pensando, pô, beleza, Maurício não está dando certo, realmente, de fato, as coisas não estão andando como a gente gostaria que andasse, mas vai colocar quem no lugar? Né? Já tivemos o Thiago do Água Santa, que fez um excelente campeonato paulista, contra o Palmeiras e tal, mas assim, foi uma situação diferente, mas não tem ninguém no mercado. Por isso que está vindo um monte de estrangeiro para cá. Eu falei isso na resenha recentemente e teve técnico que ficou bravo comigo, inclusive algumas pessoas conhecidas e tal, né? Porque um vídeo meu viralizou e tal, né? Mas tá difícil. Por isso que muita gente está trazendo de fora, né? O Cruzeiro trouxe um técnico lá, o Pepa, que não ganhou nada em Portugal, mas trouxe de fora. Tentou trazer uma ideia diferente de fora. Então, o difícil, o mercado de técnico, além de jogador, se você analisar hoje
o torcedor está falando do Abel porque tem uma identificação, tem outro que tem uma identificação com o clube, mas está difícil também você conseguir trazer um técnico que pense diferente e que arrisca. É Ctrl-C, Ctrl-V, parece. Até as coletivas são iguais. Se você pegar os técnicos, parece que um está assistindo o outro e até as coletivas são iguaizinhas. Ganhou de um jeito, perdeu de outro jeito, é isso aí. Está difícil até técnico no mercado. Tá. Aliás, Edmundo, o que eu queria te perguntar, eu tô vendo aqui, eu acompanho bastante o chat, até pra gente ver uma média do que as pessoas estão falando. O que eu vejo é muita chateação pelo rendimento, com pessoas preocupadas. E você acha que já é pra se preocupar com a parte de baixo da tabela? No sentido, eu sei que é começo de brasileiro, não tô falando que o Vasco tá brigando pra não cair, mas já é uma coisa de se preocupar pelo rendimento, porque o Curitiba e o Bahia, por exemplo, é que é muito complicado o quê? O Curitiba e o Bahia são clubes que teoricamente vão brigar com o Vasco ali no meio para baixo da tabela. E são os clubes que ele teve mais dificuldade, diferente do Atlético Mineiro e o Palmeiras, que deveria, né, que briga lá em cima e seria um jogo mais difícil. Você acha que tem que se preocupar já com, de repente, briga por rebaixamento ou coisa do tipo que nem o pessoal tá mandando aqui? Não, o torcedor do Vasco está chamando o Vasco de Robin Hood, né? Vai bem contra os grandes Ganhando. e vai mal contra os pequenos. Quer dizer, rouba dos grandes para doar para os pequenos. Eu acho que é muito cedo ainda para a gente falar qualquer coisa, mas o Vasco está a 2 pontos da zona de rebaixamento. Tem muita gente, tem muito time com dificuldade nesse início de campeonato? Tem. Vou citar 3 deles, né? Curitiba, Goiás e Cuiabá. E o América, né? Então, o América está com muita dificuldade, mas o América vem de um trabalho sólido. O Mancini sabe que ele vai conseguir extrair. Eu vi alguns jogos, acho que 2 jogos, que o América não merecia perder. O último, acho que contra o Cuiabá mesmo, ganhava por 1-0, Tomou faz um gol empate. contra, tem um jogador expulso, quer dizer, o jogador da linha vai para o gol e acaba que o Cuiabá vira. Eu não acho que o América vá permanecer ali onde ele está, porque o América tem bons jogadores. Enfim, eu até como torcendo para que o Vasco não tenha problema de rebaixamento, fico torcendo para que o América fique ali, mas não acho que isso vai acontecer. Então, mas a gente não pode se apegar. Tem gente pior do que a gente, tem time pior do que o nosso. A gente não pode se apegar a isso, a gente tem que se apegar ao que apresenta o Vasco nos jogos que ele jogou até agora. E o que o Vasco apresenta nos jogos que ele jogou até agora é ruim, mesmo quando ele teve bons resultados. Até porque, Edmundo e Gui, o torcedor passa um filme pela cabeça, né? Por tudo que aconteceu, né? Passa um filme pela cabeça, né? O Vasco da Gama disputou a Série B no ano passado, e a gente sabe e entende que tem esses 3 clubes, mais o América, aí tem o próprio Bragantino que não está bem, né? Não está jogando bem, e outros clubes que não estão jogando bem. Eu acho que o Vasco tem time para sim lutar até por uma vaga para Libertadores da América. Tem time, mas passa um filme na cabeça do torcedor por tudo aquilo que já passou no passado. Aliás, eu tô. Sérgio Felipe, por exemplo, aqui do Sérgio Felipe Vasco. Gui, pergunta pro Edmundo se ele gostaria de ver o Felipe Maestro treinando o Vasco. E aí o Davi Junqueira também, Felipe Maestro já. É uma saída, Edmundo? É claro que eu acho muito cedo, a gente tem que esperar ver o trabalho do Barbieri mais um pouco. Acho que, por mais que ele tenha já. Eu acho que esse time tá devendo. Eu acho que é um trabalho mal realizado pelo Barbieri, tá, gente? Eu acho que a gente tem que ter mais paciência com a SAF de contratações, não tá fácil o Sim. mercado, etc. Mas pra mim, o time não deveria estar voando, jogando muito, mas já tinha que estar melhor. Já tinha que ter visto uma solução pra esse meio de campo. Já que não tem meio campo, deixa eu ver. Vou botar o Orediano na. De repente, o Orediano um pouquinho mais centralizado, junto com o Peck na direita. Isso a gente não vê. Você gostaria de ver um dia o Felipe Maestro, seu parceiro, treinando o Vasco da Gama? Você acha que ele sairia bem, Edmundo? Eu ficaria muito feliz de ver o Felipe Maestro trabalhar no Vasco e se preparar para ser um dia técnico do Vasco. Eu falo bastante com o Felipe, acho que ele comunica mal o estilo de trabalho dele, né? Ele tem feito um ótimo trabalho
no Bangu, e esse trabalho não está tendo visibilidade. Mas acho ainda que é precoce para ele chegar lá no Vasco hoje, assumir no lugar do Maurício Barbieri. Mas acho que ele deveria fazer parte da comissão permanente. Os auxiliares são Maldonado e o auxiliar fixo do Vasco é o Emílio Faro, que era preparador físico até bem pouco tempo atrás, é meu amigo, marido de uma amiga da Renata, que é minha amiga de infância. Na verdade, eu cresci com o irmão dela, com o Fábio Augusto. Ela era um pouco menor, ela é nutricionista do Fluminense, muito, muito, muito capacitada. Enfim, não estou aqui, daqui a pouco vão dizer que eu estou diminuindo essas pessoas, tá? Não estou diminuindo ninguém, mas são pessoas que não têm nenhuma identificação com o Vasco. O que eu quero dizer com isso? O Vasco não está planejando um técnico para o futuro. O Adriano foi muito feliz. Beleza, entendemos que o Maurício Barbieri não serve para o Vasco. Não precisa ser agora, não. Não precisa ser domingo, caso o Vasco não consiga uma vitória em cima do Santos ou perca novamente a São Januário. Não estou dizendo isso. Mas você tem que ter um plano B, tem que preparar alguém. Entendeu? Então, o Felipe Maestro seria, na minha opinião, uma opção de uma comissão permanente para introduzir a metodologia de trabalho na base, enfim, e se preparar para ser técnico do Vasco. Porque os clubes de futebol fazem as coisas por amizade e não por capacidade. É isso que é revoltante. Se você me perguntar de novo, Gui, você acha que o Felipe deve ser o técnico do Vasco a partir de segunda-feira, caso o Maurício Barbieri caia? Eu vou dizer não. Mas que ele já deveria estar lá, na comissão técnica permanente, há muito tempo, isso eu tenho certeza que sim. Até porque o Felipe é ídolo no Vasco, né? E essa identificação que ele tem com o time e com o torcedor e o Edmundo sabe muito mais do que a gente, né? Que fica nos bastidores a vida inteira. O vestiário também é importante. Você pega um garoto lá e tem um Felipe Maestro no vestiário, ajudando, orientando, a coisa é diferente, a coisa muda, né? O torcedor do Vasco fala também do Valdir Bigode, Edmundo. E aí? Então, o Valdir foi um auxiliar, também assumiu o Vasco algumas vezes, fez bom trabalho, também é um cara muito identificado com o Vasco, e seria também uma boa opção. Eu falo de identificação, cara, de alguém que goste do Vasco, porque sabe o que acontece, no geral? Profissionais são sempre muito bem-vindos e a gente quer bons profissionais dirigindo o time que a gente torce. Mas profissionais passam. Ninguém lembra quem fez mau trabalho e que deixou o time em má situação, ou que caiu, enfim. Porque essas pessoas vão para outros clubes e continuam a sua carreira. Quem fica sofrendo é o torcedor. Né? E aqui, cara, nesse momento, não estou falando como ex-atleta, estou falando como um torcedor, e nem como comentarista, estou falando como torcedor. Quanto mais pessoas que amam o clube tiverem lá dentro, mais chance esse clube tem de dar certo.